começando mais um Safe Zone Cast. Eu sou a Vitória Mitty. Eu sou o Felipe Fernandes. E eu, Franz. E nosso convidado de sempre. Nosso convidado de sempre, quase de honra. Já tô da casa, já. Já da casa. Gente, já peço desculpa pela voz, porque eu estou ruim mesmo, da saúde. Vamos começar. A série de hoje é Death Note. Não é uma série, não é um anime. Não pode falar que é desenho. É verdade. Pessoas se incomodam. E, bom, acho que a maioria das pessoas que ouvem o programa, com certeza já viram Death Note, mas é um anime que trata de um adolescente no colegial que, por coincidência, acaba descobrindo um caderno mágico. E nesse caderno, onde o que ele escreve e o nome da pessoa, a pessoa morre. E ele pode escolher como a pessoa vai morrer e tal. E durante o anime, você descobre que existe Shinigamis, que é Shinigamis. Então, são deuses da morte na mitologia japonesa. E aos poucos, esse jovem, ele vai achando que ele tem que ser o deus do novo mundo, um mundo purificado. E aí começa... Achando não, né? Ele faz. É porque ele começa, tipo, a matar pequenos... Não, primeiro ele começa a matar os piores criminosos. Os piores criminosos. Depois ele vai avançando no nível que até você fica, matar, tipo... sei lá, pessoas que passam no farol vermelho, Exato, coisas tipo, assim. Não tem nada a ver. E a gente vai falar sobre poder, né? Quer queira, quer não, o caderno deu poder a ele. Então essa sensação de poder, pelo que eu vejo, tipo, subiu muito a cabeça. Acaba ficando obsessivo, né? Na série você vê que ele fica meio obsessivo pela coisa, querer implementar a justiça na cabeça dele e ele acaba sentando o rei na caneta, né? Exatamente. Então a primeira pergunta pro Franz, o poder corrompe? Corrompe, o poder corrompe. E a gente chega assim, eu falo geral, o ser humano ele chega num ponto no qual ele sempre quer mais, nunca tá satisfeito. Dificilmente você vai ver uma pessoa que fala, não, cheguei num nível bacana e por aqui, a partir de agora eu vou começar a fazer coisas boas, né? Não mais para benefício próprio, que é o que você vê aí acontecer. Então, respondendo a pergunta, sim, o poder corrompe. Não tem uma forma, porque vai de cada pessoa, vai de cada criação, vai de cada cultura. Dificilmente a gente encontra uma pessoa muito poderosa sem estar corrompida. Mas é mais fácil uma pessoa que nasceu sem poder, digamos, conseguiu conquistá-lo, se corromper de um jeito pior, ou uma pessoa que já nasce com poder, ela consegue equilibrar isso? É uma coisa estranha pra gente, porque na verdade a gente não tem um mapeamento sobre isso, né? Não tem como a gente tirar por base, porque eu já ouvi relatos, né? Já ouvi pessoas que saíram do nada, conseguiram um bom status, uma boa qualificação de vida e manteve aquela harmonia, né? Tanto, já vi a mesma situação da pessoa que sai do nada, chega num status e vira um nojo. Fala, meu Deus do céu, antes essa pessoa tivesse ficado pobre. Né? Então você vê essa situação. Então tem os dois pontos, porém, pessoas que já nascem, vou dizer, com uma condição financeira, a pessoa já nasceu, já está inserida naquele ambiente, para ela às vezes se torna mais fácil ela ser mais humilde, porque para ela é natural. Então fica um pouco mais tranquilo. Porém, quem está de baixo enxerga ela como metida, mas para ela é normal aquilo. Ela tá no ambiente dela. Ela nasceu naquele berço de ouro, ela tá naquele natural dela. Então, o ideal é que ela viva outras realidades para entender. E aí, com base na personalidade dela, siga um caminho. Mas é fato, a pessoa que vem de baixo, ela tem uma tendência melhor a compreender a coisa de uma forma mais ampla. Já em relação à pessoa que já vem de cima com o berço de ouro, né? Mas isso não influencia, não quer dizer que é regra. Então, a gente, trazendo assim para os dias atuais, né? A gente já viu youtuber que começou, tipo, do zero, cresceu, e hoje em dia, tipo, não olha na cara, não quer saber das coisas, tipo, é super arrogante com fã. Aí, você acha também que, tipo, isso é uma forma de, tipo, ganhar poder e se corromper, não é? Ou não? De certa forma, você acaba... Porque, na verdade, você tem que parar para pensar no mundo dos youtubers, o que acontece? A pessoa não tem um preparo para lidar com o público, né? Eu também não sei até onde ela vai com equipe de preparação para mídias sociais e por aí vai. O meio social dela. Eu sempre me perguntei, poxa, imagina você sendo uma pessoa da mídia, uma pessoa pública, e o dia que você acorda virado, o dia que você não quer papo com ninguém. Cara, você é público, você é da mídia, você precisa estar todos os dias sorrindo. Já o youtuber, o que acontece? Ele explode, de repente, com um conteúdo, então ele... Por exemplo, ele vai no shopping. Como será que ele vai lidar? Será que ele está com poder psicológico ali? Será que ele está preparado psicologicamente para encarar esse baque? É uma profissão ferrada. Você tem que trabalhar essa situação para entender que de repente um fã vai chegar e te agarrar num dia que você não está bem. Aí você, de alguma forma,
responde inadequadamente naquele momento, outra pessoa fotografa, outra pessoa filma e imagina. A última situação que a gente teve na mídia foi com o Cossielo. Uma forma com que ele colocou uma frase dele repercutiu muito negativamente. E eu, pelo menos, compreendo que não foi a ideia. Lembrando que o cara é humorista. Exato. Então, aquela frase, pra mim, eu considero como trabalho dele. Ele estava naquele momento, numa rede social, trabalhando. E a mídia, o público, tá enxergando de uma outra forma. Então, acaba fazendo com que você tem que ter um psicológico muito grande, você tem que trabalhar isso pra não ser corrompido, pra não ter esse desfalque. Então, chegamos à conclusão que sempre o poder corrompe a pessoa. Se o caderno tivesse caído na mão de qualquer outro aluno, seria a mesma coisa ou até pior? Não dá pra se dizer concluímos, né? Dá pra se dizer que a probabilidade é muito grande acontecer. E até um negócio interessante que a gente vê no anime é que, bom, ele começa com, digamos, umas algemas morais que não permite ele ir tão longe. Ele começa a matar só criminoso. Bom, quando ele se vê afugentado, aí ele começa a ultrapassar esses seus limites de matar só criminoso. Tanto que ele mata inocente, mata o pessoal do FBI. E aos poucos você vê que ele vai perdendo essa algema moral. Com uma morte, acho que, digamos, a primeira, chocou ele. E aí, de repente, se tornou mais fácil, sabe? Não só matando pessoas que eram culpadas, como pessoas que, pra ele matar, se tornou uma coisa tão normal que ele já tava matando pessoas que nem tinham nada a ver, sabe, na história. Pessoas que estavam do bem, que estavam tentando fazer o próprio trabalho, ou pessoas que ele usava pra poder não ser pego, né? É, tipo, a Misa. A Misa, ela é totalmente usada por ele, porque ela também carrega um caderno, ela também tem o Deus, só que ela tem um pacto com esse Deus que eu não vou contar, porque senão é spoiler, é mancada. E aí, tipo, você vê que ela é totalmente manipulada por ele pra fazer o que ele quer. Aí eu fico tipo... Não, e é até um negócio que eu ia comentar que eu acho, pelo menos eu tive essa impressão, quando eu vejo o Raito e a Misa juntos, me lembra um casal na hora, que é o Coringa e a Arlequina. Me dá muito essa sensação, quando eu tô vendo, eu falo, mano, isso é tipo o Coringa e a Arlequina no mundo japonês, tá ligado? Os dois bem loucos, né? É, porque assim, ele é um cara que só faz merda porque quer, tipo, ele chega um ponto que eu acho que ele já não tem mais essa preocupação moral de se tornar o Deus do novo mundo. Ele já, acho que pra ele já é uma questão de só se manter superior mesmo, assim, não mais uma vontade pura de querer limpar o mundo, e ele usa e abusa do amor dela por ele, né? Exato. Se você for ver, assim, por um contexto mais generalizado, a nossa cultura, ela meio que forma o ser, né? Então, se você tá inserido num contexto, eu vou chamar em território nacional brasileiro, você vai ter aquelas ideias, aquela filosofia, aquelas teorias do brasileiro, né? Você vai enrijecer, vai se firmar nas raízes daquela sua cultura. Agora, lembre-se, nós temos aí meia dúzia de grupos que cada um segue uma ideia, cada um tem uma teoria. Se você sair do país, você vai ter diversos países, cada um com uma cultura. Ou seja, de repente, o que acontece em outro país, para você que está no Brasil, enxerga aquilo de uma forma equivocada, uma forma com que não encaixa com o que é cultural para você. Já no outro país, olhando para cá, eles enxergam que aqui não é o ideal, não é o correto. Portanto, você consegue compreender que existem formas desses grupos de viver, de achar o certo e o errado para cada um, né? Isso a gente vê na religião, né? A gente vê no cristianismo, surgimento do cristianismo, e se você for comparar, antigamente, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, o cristianismo baniu todas as ideias daquele período histórico, né? Ou seja, então ali você já meio que determina uma linha, um segmento do que seria o correto e o que não seria o correto para aquele grupo, para aquele país, né? Ou seja, no caso dele estar se corrompendo, começando a extrapolar os limites do que era correto lá no Japão, é relativo, porque na teoria, se você for ver geneticamente, o ser humano, ele nada mais é do que uma extensão de bichos. Ou seja, se você acuar, se você colocar, encurralar um cachorro num canto, qual que é a finalidade dele? Ou qual que é o fim que vai tomar essa história? Ele vai te atacar, ele vai te morder. Portanto, o ser humano, ele segue a mesma ideia. Se você encurralar o ser humano, como o FBI começou a correr atrás dele, começou a ficar uma situação meio perturbadora para ele ataca. Ou seja, então ele quebrou as regras daquele território. Ele... Nem tchum. Outra coisa que acontece é o se tornar comum, se tornar natural. Primeiro dia de faculdade, nossa, tudo é uma 1001 maravilhas, tudo é novidade, você quer fazer 1001, quer pintar, quer bordar. 2 anos depois, é natural, se tornou chato, eu nem quero ir. Então você vê que você vai acostumando. Reza uma lenda na academia de polícia que comenta-se que o primeiro bandido que você mata é o mais difícil.
após isso, você fica um pouco mais tranquilo. Não quer dizer que você não sinta, porque retirar uma vida é muito complicado no psicológico de um policial. Mas então você percebe que com o tempo você fica um pouco mais tolerável para quem exerce essa atividade. Entendeu? É em determinadas situações onde coloca a tua vida em risco, então você tem que tomar essa postura, parece que é um pouco mais tolerável. Mas tudo isso em conta com o que a sociedade estipulou antes de você chegar. É muito louco pensar. Então, também. mas eu até dessa explicação, dessa minha teoria meio relativista, eu acho que o anime ele não parte dessa ideia. Eu acho que ele parte de uma ideia que existe sim uma verdade mundial, uma verdade universal. Existe sim erros que não são relativistas, é erro em qualquer lugar. Eu acho que ele representa isso até quando ele traz o mundo contra contra o Kira, sabe? Ele traz os Estados Unidos contra o Kira, ele traz outros países, sabe? Tipo, não é só no Japão que o Kira é um vilão, sabe? Eu acho que, pelo menos que eu entendi do anime, que ele tenta trazer que em qualquer lugar que você esteja, se você tá tirando uma vida, mesmo que seja do pior criminoso que existe, é errado em qualquer lugar do mundo e faz mal pra qualquer pessoa que realizar esse tipo de ato, entendeu? Que o FBI não é japonês, sabe? Traz os Estados Unidos. E eu acho que por exemplo, os Estados Unidos é o país mais famoso do mundo, então é tipo um jeito de representar que eu acho, pelo menos que o anime tenta trazer uma verdade universal ali e não relativizar isso, entendeu? Não sei se ficou claro que eu... Sim. O que acontece, e se você for parar pra pensar, ele entra numa disputa. Primeiro que a gente já tem um problema da Segunda Guerra Mundial, que aí os Estados Unidos bombardeiam o Japão e tal. Então você já vê que ali as raízes já tem uma certa raiva. Lembrando que o deus maligno é o deus da morte, né? Então ele tem o dever ali de matar, né? Não tem muito o que fazer. Então, de certa forma, ele influencia, né? Ele dá uma influenciada a ponto de... Porque o que ele quer, qual que é a função dele? Coletar almas, né? Coletar mais... quanto mais o número de mortes, para ele é melhor. Então ele dá uma interferida, assim, ele dá uma influenciada a ponto dele começar a quebrar as regras, ou pelo menos o que é estipulado naquele momento, naquele local. Então ele começa a sentar o rei na caneta. Eu acho que o Ryuki, ele já não quer mais fazer a função de Shinigami dele, ele já se cansou, ele só quer ver o circo pegar fogo mesmo. Só quer ver o circo pegar fogo, ele já começa a rotular, ele já começa a ficar confortável com aquela situação. Tanto que ele não fica do lado do Kira em nenhum momento, ele só quer ver... Ele quer ver como que o Kira vai sair de certas situações, sabe? A graça é se entreter. A graça é colocar o outro em risco pra ver como que ele vai... Exato. Exato, quando a menina do FBI começa a suspeitar dele e tal, não sei o que, e ele fica tipo, e aí, o que você vai fazer? Porque você tá encurralado, como é que você vai sair dessa? Como se o poder não pudesse deixar te tocar, né? Exatamente. É a sensação que passa. É muito louco. E essa coisa de criar um novo mundo, eu acho que é muito impossível. Não dá pra gente falar que será exterminado o mal, porque a gente só sabe o que é mal conhecendo o que é mal. Na verdade, cai naquela a seguinte pergunta: o que é o mal? Eu acho que é você desrespeitar a vida do outro, que nem no anime, que nem o Fih falou. Você tira a vida da pessoa, ela pode ser, tipo, um pedófilo, ela pode ser um serial killer. É uma vida. Só que a partir do momento que você pensa, não, a pessoa tem que morrer, você tá infringindo a vida dela. Eu não considero retirada de vida de ninguém. Eu acho que tudo tem que ter uma forma de reeducar, uma forma de compreensão sobre. Retirar vidas, não acho que não vem o caso pro mundo inteiro. Né? Não vejo isso como solução ou resolver algum problema. Agora, o que acontece? Tem que ver também o que esse grupo enxerga. Porque eles podem falar que é um ritual, podem falar que é uma seita. Sim. E dependendo do grupo é aceitável. Já pra gente eu compreendo como o mal em si é a ausência do bem. Ele não existe. Se não tem bem, tem o mal. Então, pra mim, eu pelo menos enxergo dessa forma. O ideal seria promover sempre uma coisa positiva, uma coisa legal. Se você se sente satisfeito, se você se sente contente, e o próximo também está contente, está satisfeito, não se sentiu, de certa forma, acanhado, não se sentiu, de certa forma, lesado, pra mim não entra o quesito do mal. Agora, no caso do seriado, a retirada de vidas, aleatória, uma coisa assim, poxa, eu não achei legal. O Deus me acompanha, eu tenho esse poder, não vejo cabível, né? Não enxergo cabimento para isso.
Quando a Misa, ela entra em cena, né, como o segundo Kira, é muito engraçado que ela mata, assim, tipo, problema da pessoa se ela é inocente, se ela não é. E aí que o Kira mesmo, o primeiro, ele entra no meio e fala, não, cara, você não vai matar o inocente, você vai seguir o que eu vou falar. E eu fico, tipo, você vai fazer a mesma coisa, só que um pouco pior. O ideal, ou pelo menos assim, o que a gente pra pensar e tentar fazer de uma forma mais legal, uma forma mais positiva. Porque no seriado, ele enfatiza, ele te direciona a colocar o nome no livro e te retirar a vida da pessoa. Mas o melhor a se fazer era corrigir essa situação. Se ela está cometendo uma determinada postura da qual não está condizente com o resto do grupo, o ideal seria modificar de uma forma que ela se encaixe melhor nesse grupo e que não interfira tanto. Uma forma de reeducação dessa pessoa, sem a exclusão, né? Sem deixar ela excluída desse grupinho e tudo mais. Nós sabemos, de fato, que dificilmente a gente consegue incluir todos, porque vivemos, pelo menos aqui no Brasil, a gente vive no capitalismo, né? Então, é por mérito. Se um é o número 1, alguém tem que ficar na posição 2. Então, na relação, eu acho que a intervenção com uma forma de melhora seja a melhor ideia, mas foge totalmente do quesito do seriado. Eu acho que também a postura do Kira no anime, ele representa também, a população normal, sabe? É o que você mais ouve andando na rua, bandido bom é bandido morto. Então... E ele parte desse princípio, entendeu? Não é tão fora da realidade, sabe? Tirando a parte do caderno, não é uma pessoa, é o mais inteligente da turma, ele estuda pra caramba, então não é só, tipo, muita gente, pessoas que pensam assim são pessoas que não têm tanto conhecimento, tanto estudo, e eu acho que não, sabe? Até uma raiva, sabe? Ninguém gosta de ser roubado, ninguém gosta de ver o próximo morrer por uma mão de uma pessoa, e aí torna esse ódio, entendeu? Exato. Eu acho que é uma coisa natural, a gente vive hoje isso no Brasil, sabe? É tanta merda acontecendo que eu acho que é isso que passou no Kira, ele via a televisão que o anime, antes de ele ter o caderno, ele começa com notícias de gente que morreu, que o estuprador, que não sei o que. E eu acho que toda essa postura do Kira é tão possível e eu acho que diria até mais... Provavelmente tem mais chance de acontecer do que não acontecer, entendeu? Se caísse na mão de qualquer pessoa, entendeu? Pelo que eu consegui compreender da série, eu acredito que eu vou determinar, assim, eu vou chamar de vítima social, né? Porque ele tá num contexto que praticamente seria um óbvio, né? Acaba sendo meio que a gente já imagina que ele vai tomar essa postura, né? Não é nada conclusivo, mas pelo que vem acontecendo, você vem assistindo a televisão, é muita notícia ruim, né? As pessoas querendo fazer justiça com as próprias mãos, e de repente alguém tem essa possibilidade de fazer justiça com as próprias mãos, vai acabar realizando de uma forma não tão apropriada, né? Ele vai, de fato, é uma pessoa que comete um estupro, uma pessoa que comete um delito, pode ser pequeno ou grande, então a retirada da vida seja uma punição? Eu não sei, porque se você parar pra pensar, por que ela chegou nesse ponto? Por que ela chegou nesse momento de tomar um objeto de um indivíduo? Por que ela chegou nesse momento de agredir um ser humano? Ou seja, é uma questão meio social de você compreender o que está acontecendo, o que está fazendo com que essas pessoas cheguem nesse ponto. Se trabalhássemos para que isso não acontecesse, para essas pessoas não chegar, ou se tivesse intervenções das quais não deixassem a pessoa ficar chamado de delinquir, né? Se a pessoa descumprir com as regras, o nível disso seria menor. Provavelmente, as notícias no jornal não seria na mesma voltagem, não seria na mesma quantidade, mudando assim o pensamento dele na hora de escrever no livro os nomes e por aí vai. É uma redução de base. Então você vai melhorar a sua base de educação, vai melhorar a sua base de filosofia, a sua base social e posteriormente você teria mais informações positivas do que negativas, tornando as suas ideias, seus pensamentos positivos. Eu acredito nessa teoria. Trazendo um pouco pra realidade, né? Que nem essa coisa do bandido bom é bandido morto. Você tem que ver realmente essa questão social, porque assim, que nem no Rio de Janeiro, são crianças de 13 a 16 anos, mas algumas roubam porque precisa de comida em casa. Então ela vai vender em alguma boca aquele celular pra colocar comida em casa, porque a mãe ganha, às vezes, nem um salário mínimo, né? Então, se a gente realmente melhorar a educação, a gente realmente consegue
ressocializar todo mundo, dar oportunidades iguais. Particularmente eu enxergo como uma mãe, muitas vezes a criança da periferia, a criança da comunidade, nem sempre ela tem os paternos, nem sempre ela tem o pai e a mãe. Então vamos pegar um caso, por exemplo, que a pessoa tenha só a mãe, de repente são em 2, 3, 4 pessoas em casa, 4 irmãos, né? Então a mãe sai para trabalhar e essa criança fica em casa ou vai para o colégio, vai para a escola. Imagina, você vive numa situação precária, você sai, você vê o que você, ao invés de você ver coisas positivas, você sai de casa, você vê o narcotráfico, você vê a bandidagem, os roubos aumentando, e a oportunidade está muito fácil para esse segmento. Ou seja, você é recrutado muito fácil numa esquina para um traficante, né? E são níveis, são cargos assim baixos, né? Porque no narcotráfico, por exemplo, a pessoa que está lá na esquina, se de repente ela é retirada, se ela é presa, se ela no dia seguinte tem outra. Então você vê que são cargos assim de reposição muito rápida. Mas o que eu gosto de defender é o seguinte: se você tem oportunidade, se você tem a opção eu tenho a opção de trabalhar, eu tenho emprego, que seja, ele não precisa ser o melhor emprego do mundo. Jovem aprendiz no mesmo telemarketing. Não, mas você tem que ter a oportunidade, porque aí sim se torna a opção. Você teve a opção. O que eu vejo hoje, uma dificuldade muito grande, é uma disputa muito grande para você se encaixar no mercado. Ou seja, eu começo a enxergar de uma forma muito complicada e a via de acesso para uma pessoa assim, principalmente no Brasil, onde o estudo não está dos melhores. Nós temos uma comunidade muito grande, ela está crescendo muito, e você pega esse jovem que ele já vai ver a criminalidade na televisão, ele vai ficar muito tempo desatento, né? Ele vai ficar muito tempo sem assistência, e a possibilidade que ele vai ter ali de início vai ser a parte ruim, né? Coisas ilícitas dessa maneira. Então eu acho que deveria sim ter um pouco mais de opções, né? Para se dizer ele fez porque ele quis. Mas para você dizer essa frase, você tem que ter opções. Batalhar demais para você conseguir uma opção mais ou menos, eu acho que não tá igual. Não tá naquela na balança de justiça que você posiciona, não tá equivalente. Se torna muito mais prático. Poxa, eu vou ficar ali para vender um entorpecente e de repente eu vou ganhar R$1.000 na minha semana. Poxa, hoje em dia para você conseguir um emprego no telemarketing, por exemplo, você vai ganhar 1.200 no mês. Ou seja, não está compatível. As opções que você tem em suas mãos é muito menor. Então é muito complicado defender. Ele está correto? Não está correto. Né? Essa criança, essa juventude, essa pessoa, está correto? Cara, desculpa, tá correto na visão dele, é a opção que ele tinha. O que eu vou falar para ele? Ele vai às vezes ele vai pro colégio, ele chega no colégio, o coleguinha tem uma caixa de lápis de cor, um pouco melhor. Ele não pode. Nem melhor, ele não pode. A mãe dele tá trabalhando, ralando para colocar comida em casa, quando dá. Então, ele já começa a ter uma exclusão, porque ele não vai querer mais ir na escola. Como que eu vou na escola? Meu coleguinha tem um lápis de cor melhor do que o meu. O tênis do coleguinha é melhor. Nosso grupo do coleguinha é menor. E aí isso daí começa a parece uma massa negra em você ali. Putz, uma exclusão. É uma exclusão que você você quer sair disso. Então, a primeira opção que você vai pegar, você não vai sentar em casa, não, eu vou chegar em casa, porque você não vê isso. Eu vou chegar em casa, eu vou ler, eu vou redigir algum texto, eu vou escrever o melhor que eu conseguir, eu vou estudar muito. Não, o que tá te alimentando todos os dias? A televisão te colocando tragédia, o narcotráfico na TV, todo mundo fala que esse mundo dá mais dinheiro do que ser trabalhador, você escuta as pessoas reclamando, sua mãe se mata, não consegue manter a casa. Então, é muito mais negativo para você deixar a pessoa com positivismo, entendeu? Bom, eu não sei se eu concordo com isso, até porque a gente tá falando de uma visão nossa brasileira. Sim, como você disse. não dá para levar em consideração. Sim. A gente tá falando, por exemplo, do Japão, tipo, o nível de criminalidade lá é o quê? 1000 vezes menor que do Brasil, sabe? Não sei nem se é verdade isso, mas eu acho que a polícia no Japão nem usa arma hoje em dia. O pouco que eu sei lá do Japão, dizem que o maior índice de suicídios, né? Não sei se é o topo, eu acho que, se eu não me engano, eu já escutei que tem alguém que tem um outro país que tem um índice um pouco maior, mais elevado. Mas eles são um grupo, né? Eles são um país. Nação. Eles são uma nação, um país
mais rígido, mais rigoroso e mais honroso. Ou seja, se comete-se alguma coisa, ou se você não atinge determinado, eles acabam se suicidando. Então, a gente tá tratando dessa síndrome de bandido bom, bandido morto, de um japonês, sabe? Então eu não acho que é exclusivamente... Eu acho que em qualquer país do mundo, se você for na França, na Suécia, vai ter alguém pensando assim, sabe? E eu acho que até, por exemplo, um plano do Light no anime, ele quer acabar com o mal. Só que pra acabar com o mal, ele vai sacrificar toda a liberdade do mundo, sabe? Eu acho que não é possível você acabar com o mal se existe uma liberdade. Porque existe a liberdade do cara ser mal também. Exato. E sempre vai ter alguém que vai optar por isso, sempre vai ter alguém que vai optar por passar a perna, por ganhar dinheiro mais fácil, sabe? Eu acho que mesmo que o mundo seja, digamos, mais evoluído, com mais opções, eu acho que se você tem liberdade, vai ter liberdade de fazer o mal, sabe? Eu acho de uma que... corrupção não sei, eu acho que é natural. do ser humano. E sempre vai ter alguém que vai criar inimigos dentro da sua própria cidade, da sua própria rua, sabe? Um eu contra você. Então, eu acho que, não sei, é puro achismo, mas eu acho que o ser humano tem que ter alguém pra odiar, e sempre vai ser o bandido, e sempre vai ter alguém que vai optar por esse caminho se existir liberdade, sabe? Se ele não tiver medo de passar no farol vermelho e morrer de ataque cardíaco, sabe? É verdade. Se a gente parar mesmo, pra pensar na relação humanos, o filme mais antigo que nós temos no mercado, você vai prestar atenção que ele tem sempre o bom e o mal. Então é uma coisa que vem de muita data, muito a longas datas. É sempre se falando no melhor, né? Um fica pra trás, o outro vai pra frente. Guerras, não tem como fugir. No colégio vão te ensinar, vão falar, vão te mostrar. E, você acaba internalizando isso. Mesmo que você ache que, no fundo, você fala, não, isso é o correto. O ideal seria parar, refletir, discutir, será que é a melhor opção? Mas com essas nossas instruções, com a forma com que o planeta se desenvolveu, natural você ter disputas. Dificilmente você vai falar, não existe mais o mal, só existe o bem, não existe o bem, só existe o mal, porque sempre vai ter competição. Não, e é uma coisa até que eu gostaria de perguntar pra você, que eu quero perguntar a vários programas e nunca surgiu a oportunidade. Eu acredito que mesmo uma pessoa que é muito ruim, Hitler, ele não se considerava ruim, certo? Eu acho que toda pessoa tem uma moral e uma ética que na cabeça dela, ela não é uma pessoa ruim, na cabeça dela ela tá fazendo o melhor, como o próprio Light no anime. Hitler... Ele é um demônio, mas na cabeça dele ele tá fazendo um bem pra humanidade. Exato. Hitler internalizou a criação da raça ariana. Eles queriam uma raça pura, né? Os alemães puros. Então, pra ele tá fazendo bem. Aquilo era o certo. O que ele queria? Ele queria criar aquela raça pura e a qualquer custo. Mas pensa bem, ele foi muito inteligente, não foi um dos melhores métodos, mas ele desenvolveu a medicina. Eu achei muito bom por isso. Só que ele morreu muito judeu no caminho, né? Não, assim, mas mano, agora pensando, fugindo um pouco totalmente, mas pensa, o alemão tinha acabado de perder a Primeira Guerra. O cara, ele levava um carrinho de dinheiro pra voltar pra casa com 3 pães e ainda ver sua filha com fome. Daí chega um louco lá que começa a matar judeu, mas sua família tem comida agora. Você vai, vambora, segue o trem, sabe? Minha filha tá comendo, não tá me atacando. Antes eu passava fome, não tinha dinheiro. Tá morrendo judeu? Tá morrendo, mas segue o fé. Então, foi certo ou foi errada essa decisão? Então, mas na cabeça do cara, o que é melhor? Ver a filha dele passando fome ou dar uma cagada pra um grupo que não é parte dele, entendeu? É uma questão política muito grande, né? Uma coisa assim, um contexto muito, muito gigante. Do Japão a gente já foi pra Alemanha. Mas você percebe, da forma do seriado, você começa a enxergar que sempre vai ter o poder no meio, né? E você sempre vai querer defender o seu. Por que eu vou entregar esse carrinho de dinheiro para minha filha comer, quando eu poderia ter dividido isso com todos? Não, quero ver minha filha comer. Né? Então você sempre vai ver esse poder é implementado na gente. Isso não tem muito tem como a gente melhorar, né? Eu acho que a união seja a melhor forma, mas isso é uma coisa global, tem que ser de acordo com todos. Se um falar o contrário, é o mal. Esse cara é o mal. Mas eu não acredito que o ser humano seja tão integrador assim, sabe? Eu acho que antes existia uma questão que as pessoas se sentiam iguais porque elas viviam numa sociedade pequena. Se você vai numa cidadezinha pequena no interior de São Paulo com 20 mil habitantes, todos se ajudam, todos se conhecem. Eu nem sei. Em São Paulo você não consegue conhecer seu vizinho, sabe? Então eu acho que isso também afasta as pessoas. Quando não existe essa, tipo, ele é igual a mim, sabe? Se você não se vê como igual, você não vai querer ser bom com ele, você não vai querer... E a nossa sociedade tá muito grande hoje, sabe? Então eu acho que é muito difícil você ser integrador, sabe?
É que mão São- aberta com todo Não, mas mundo, São querer ser Paulo- tão bem com o outro, porque se você quer ser bom com a sua família, suas pessoas que você ama. Agora, pessoas que você não considera, não tem como você ser tão integrador, pelo menos é como eu enxergo, vocês podem discordar, mas... Imagina essa situação com um Deus maligno e um livro na tua mão. Putz, cara. A primeira pisadinha de bola, E pra fa- então, vai morrer. E pra facilitar, seu pai tá te caçando. Imagina você chegar em casa e pra você, o seu inimigo número 1 É o tá seu pai. dormindo na sua casa. Pera aí, cara. Como assim? Você tá dormindo com o Deus da morte e o cara que tá te caçando. Né? E aí para pra pensar, imagina você tá com tanto medo porque você tá fazendo determinadas coisas que de fato é ilegal, né? Você teve aquele poder e ao mesmo tempo você vê seu pai te contando, né? Nossa, meu, tá difícil, a gente tá procurando. Meu, eu acho que começa a virar, acho que no fundo começa a se tornar assim, prazeroso você ter essa situação acontecendo. Você Pegue fala, se me puder. Né? é exato, você começa a falar, meu, tô bom pra caramba nisso. Vou arrasar com o mundo, ele não vai me pegar, né? Ainda mais sendo com o paterno, né? Não, é o meu pai, quero ver. É, que nem vocês falaram da integração. São Paulo integrou o Brasil inteiro, quer não. E aí, tipo, claro, a gente vai ter discordância? Vai ter discordância. É saber respeitar, é aquela coisa. Mas, assim, a partir do momento que você traz essa união, que nem você falou da cidade de 20 mil habitantes, nem sempre ninguém se Não, ajuda. nem sempre, mas pelo menos todas as experiências que eu tive foram positivas. Nossa, graças a Deus, porque a minha foi péssima. Mas assim, na cidade, era... Nossa, eu vou poder te fuder? Então tá bom, é isso que eu vou fazer. E a pessoa sabia o horário que você ia pra tal lugar, não sei o quê, e ela sabia um jeito de te fuder. Eu, inclusive, já fiz isso. Porque eu sabia... Porque Então eu tive a ranço. maldade é geral ali, né? Um Exato. antro de podridão essa cidade. Não, mas é porque eu tinha ranço, porque o É cara Raccoon começou a falar... City. O cara começou a falar mal da minha prima, mano, você é louco? Aí... Tá Não. vendo? A sua prima é a pessoa que você considere que é bem. Aquele Exato. cara, você quer que se cague. Se vier um Hitler caçar ele, vai Ó, embora. você já Exatamente. imaginou Deixa você minha prima bem, deixa Você minha já imaginou você É. com poder? Meu Deus. Meu cara, Deus, nossa, você- ainda Você bem não- que eu sou amigo dela, porque se a Vitória tivesse Nossa. poder... Não, não ia matar, Eu acho que o entendeu? Shinigami ia ficar, não, mano, me devolve isso aí, velho. Meu filho, não, devolve isso aí. Imagina ele Não. aparecer O que à você tá noite no seu fazendo? quarto falando, então, o que você vai fazer? Zé. Você vai escrever como? Como você quer que eu leve a alma dessa pessoa? Ai, que horror. Putz. Vai pegar por ordem alfabética, nome. André, Não. Beatriz, Carlos, vai assim. Mas por que ela toa? Não me olhou torto. Tá indo. Não, é porque eu realmente não gostei por causa de atitude, tipo, meio possessiva. Só que eu conheci alguém do tráfico, voltando, né? Eu conheci alguém do tráfico e falei, mandar um susto. E aí, tipo, Você vai ser presa, né? não, o cara só... Olha a ideia dela. É uma gente. ideia mas de aí- rico, né, mano? Não, mas o que aconteceu? O cara era até o meu amigo e ele me considera irmã, tipo, little sister Você dele. já Mano de tava pó. tipo. Você já tava ali com os mano, ó. É com o cartão de crédito que ele divide o poder. Nossa. Aí, tipo, ele me considerava muito, ele falou, não, tudo bem. E aí, tipo, ele só mandou 2 caras, assim, tipo, virou e falou, se você mexer de novo, você tá lascado, entendeu? E acabou, sabe? E aí o cara parou de me encher o saco dela, me encheu o saco. Então tá Viu? bom, tá ótimo. Vamos ser anarquistas. Não chame a polícia, chame o traficante, seu amigo. Ah, Ele pelo te amor de ajuda. Deus. Anarquismo vive. Ah, não ia dar o B.O. Você acha que traficante mata? Claro que não. Tem uns que mata. Claro que não, nenhum. Tem mata. os- Bom, são Ai. homens de negócios, né? Vamos ficar só com a parte dos negócios. Bom, acho que por hoje foi isso. A gente chavou bastante, fomos até pra Alemanha. Não, de chavô não, corta isso. Não. Não, Por que não, de chavô, faz de não? novo. Não. Chavou é muito bom. Deixa de chavar pra outra hora, outra coisa. Bom, a gente vai ficando por aqui, o papo tá muito bom. A Acho gente que- viajou Japão, Alemanha, Alemanha. Estados Unidos, Brasil. Exploramos tudo que podia. Exato. E aí, o que vocês E aí, têm a França? falar? Só a consideração final sobre a série. Recomenda o que podia ser melhor? o que- Olha, recomendo, pra você passar o tempo é ótimo, mas não vai me inventar de levar isso a sério, esperar que caia um livro do céu, Eu espero. um Deus maligno que vai te acompanhar, pelo amor de Deus, não me inventa uma coisa dessa não, Vemos hein? que
quando tiver anime na pauta, vai ser difícil pro Franz, hein? Nossa, Porque anime é tudo viagem. Não, viajou demais aí. O problema não é viajar. Viajar tudo bem, legal, bacana, mas, cara, espero que isso não aconteça. Não, mas onde você acha que podia ser melhor? O que você acha que podia desenvolver melhor? Como, olhando a série, como o anime, como a ideia, ótimo, top. Gostei pra caramba. Só não vejo o cabimento em tomar aquelas decisões, mas o contexto procura a te levar para aquilo, né? Eu enxergo que dificilmente a gente teria outro contexto. Falar, poxa, o livro caiu do céu e o que eu escrever aqui, a pessoa vai ficar milionária. Pô, não vai rolar, né? Eu imagino o pau das pessoas. Eu tenho mais dinheiro do que você. Não, eu tenho igual. Se eu ganhar mais 10 reais hoje, amanhã você também vai ganhar 10 reais. Não vai ter graça, né? Então eu acho que o contexto é bacana, a série é legal, ela é um pouco longa, né? Além da série tem um filme também, que aí, pra quem não tiver com tanta... Pra quem não tiver tanta vontade de ver coisa boa. É verdade, que produção ruim. As adaptações do Japão são ruins, mas a Netflix, olha, superou. Superou. Nível de merda. Não, mas é legal sim. Para quem não tá com muito tempo aí disponível, pelo menos o filme dá pra eu ter uma ideia do que a gente comentou hoje. Bom, eu acho que é um anime muito interessante, sempre te faz pensar mais do que só o que tá mostrando. Tem camadas, como uma cebola. Nossa, você Referências. ensaiou pra falar isso. Não, pior que não. É que eu vi em algum filme que alguém fala, Shrek. eu sou como uma cebola, tenho camadas. E eu sempre falo isso quando eu vou falar de camadas. É a conversa do Shark com o burro. É, exatamente. É daí que eu peguei a referência. Eu sou como cebolas, é verdade. Bom, mas eu acho que ela se torna longa pra mim, a partir do episódio 25 ali, que acontece um fato muito importante. E pra mim fica um saco depois. Surge 2 personagens novos que eu não consigo gostar. Eu acho um saco. Eu não queria que acontecesse o que aconteceu. E aqueles 2 personagens que surgem depois do episódio 25 me dão raiva. E eu acho que ficou muito longo porque eles não mereciam 10 episódios. Aí surgiram eles e ficou um saco. Vamos deixar os dois... o Melo e o Nier. Não, deixa os dois É só o personagens nome, pro pessoal ficar com curiosidade. Mas são um saco. E a partir do episódio 25 pra mim, encheu o saco. Depois desse spoiler aí não vai rolar mais. Deixa o spoilerzinho de volta. O que eu tenho pra falar é que eu sempre gostei da cultura japonesa, então eu gostei muito do anime, acho muito legal. Adorei saber dos Shinigamis, que são os deuses da morte. Acho muito legal. Eu gostaria de ter mas não um caderninho. Shinigami. O caderninho não. Eu gostei de ter um Shinigami de criação. Quem nunca? Exatamente, porque ele te faz pensar. Você não chama o traficante, você chama o Shinigami. Vai lá, assusta aí. Você pega uma bolinha de papel, faz o caderno, joga na pessoa, daí quando pega nela, vê o Shinigami, entra em choque. Exatamente. Mas pensa bem, eu ia alimentar ele todo dia. Ele seria maçãs. meu... Exato. Eles Maçã É tipo um muito cavalo. específico. Mas pensa bem, ele seria um deus, bichinho virtual, não virtual. Eu acho Mas que você tá enfim. precisando de um cachorro. Ou Eu de um já tenho um psicólogo. Eu já tenho um gato, gente. Vamos eu alimento começar pelo ele. cachorro. Não, mas enfim, a série é muito boa. O anime, né? No caso. É muito bom, eu recomendo. E é isso, gente. O próximo podcast Será vai sobre ser... filmes de heróis em geral. Em geral, vai ser? Isso. Então, fechou. Não ia ser, mas agora vai. Marvel, DC, Tudo. patrocina nós. A gente vai tretar aqui. Ô, não. louco. Vou trazer só o escudo do Capitão América. Eu trago o Hulk. E só tem os Marvete aqui, hein? Então Já vai tá começar bom. a treta aqui já agora. Você vai trazer quem? O Coringa, querido? Ixi, eu vou vir com um Batman na cabeça. Então é isso, gente. Um beijo na bunda. E até a próxima. Uou!